Sabem aquelas ferramentas que todo mundo fala, como Leonardo AI, o próprio Midjourney versão paga e o DALL-E da própria ChatGPT? Elas são incríveis. Mas se eu falar para vocês que dá para gerar imagem de forma gratuita, sem gastar nenhum centavo, e agora vocês devem estar se perguntando: e a gratuita que gera imagem, será que ele está falando daquelas IAs que geram imagem totalmente tosca? Deixa eu contar uma novidade para vocês. Isso ficou no passado. Para quem quer ver a qualidade que essas IAs estão gerando hoje, é só continuar no conteúdo desse vídeo. Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Aqui no blog vou estar disponibilizando para vocês um artigo de apoio que explica também de forma detalhada sobre a ferramenta que a gente vai estar utilizando nesse vídeo. Aqui eu tenho a plataforma do Hugging Face, já bastante conhecida aqui no canal, com seus atuais 853 mil modelos. Rapaz, incrível como esse número vem crescendo de forma absurda, né? Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal que tinha acabado de passar de 700 mil e já está com 853 mil, que a pouco chega a 1 milhão, hein? Então, vou deixar para vocês até esse vídeo aqui também nos cards, que é sobre a introdução da plataforma Hugging Face. Para dar início, vamos aqui à tela de pesquisa e vamos pesquisar por Midjourney. Observe que aqui a gente tem modelos, datasets e space. E no caso a gente vai estar utilizando o space do nosso amigo Mukaist. Então, nosso space carregado, vamos fazer aqui um pequeno overview. Iniciando aqui do lado direito, a gente pode estar observando os arquivos que compõem esse space. Nesse caso aqui é mais para quem é dev, certo? Então aqui a gente tem um código-fonte feito em Python, quais modelos o space está utilizando. Então, para quem é dev, tiver uma curiosidade, é aqui que a gente analisa. E voltando aqui para a tela de app, para a gente estar gerando a imagem, basicamente a gente só precisa de prompt e clicar no botão né? Aqui abaixo ele traz até alguns exemplos de geração de prompt. Eu posso estar clicando aqui e apertando aqui o nosso botão para estar gerando essa imagem. Que ele dá uma estimativa de tempo em cima do que vem sendo gerado pela plataforma. Então aqui, imagem finalizada. Eita, ficou bem parecido com aquele jogador do Flamengo, né? O da seleção brasileira também. Acho que é Felipe Luiz o nome dele. Temos aqui duas imagens e agora vamos estar explorando alguns parâmetros adicionais aqui na plataforma. Então aqui abaixo, ó, observe que tem esse ícone em Advanced Options. E aqui a gente tem alguns parâmetros que a gente pode estar passando para IA. Aqui o primeiro a gente tem o uso de prompt negativo. O que seria esse prompt negativo? Aqui você informa o que é que você quer que não tenha na imagem. É como se você estivesse falando assim para IA, eu não quero que você desenhe isso, né? Então aqui, por padrão, ele não quer íris deformada, públice deformado, imagens semi-realistas, imagem 3D. Então aqui tem uma lista de informações, de características que a gente deseja que não contenha na imagem gerada. Então, nosso próximo parâmetro agora os steps. Os steps é a quantidade de etapas que o modelo vai utilizar para gerar a imagem. Quanto maior a quantidade de steps, maior é a qualidade da imagem final, só que também requer um maior processamento de máquina, uma maior quantidade de memória. Aqui a gente percebe que o autor ele desabilitou, então ele deixou aqui para padrão 30. Acredito que foi o parâmetro que ele identificou que consegue rodar tranquilamente gratuito aqui na infraestrutura da Hugging Face, né? Aqui também quantidade de imagens que ele vai estar gerando por prompt. Então aqui também ele travou em duas, que é exatamente duas imagens aqui. Então aqui abaixo agora a gente tem a parte de seed, que está marcado por padrão para gerar um número aleatório, que no caso aqui o número gerado. E o que seria esse seed? Aqui é uma espécie de número que a IA usa. Se a gente passar sempre o mesmo número, ele vai tentar reproduzir a imagem o mais próximo possível. É como se ele tentasse sempre desenhar o mesmo personagem. Observe aqui que ele gerou duas imagens, meio que manteve as características do personagem, de rosto, ó.
Isso aqui ele consegue através do seed, né? E aqui ele foi gerado de forma randômica. Então quer dizer que a cada novo prompt que a gente gerar, se esse checkbox estiver habilitado, ele vai gerar um novo seed. Aqui agora a parte de tamanho da imagem, tamanho padrão, veio 1024, 1020, beleza? E aqui a questão da escala. Essa escala seria como se fosse a temperatura que a gente usa nos algoritmos de geração de texto, né? Quanto maior a temperatura, mais fiel ele é ao prompt. Quanto menor a temperatura, ele seria mais criativo. A gente acaba dando poder de criatividade maior para IA. Então aqui, ó, por exemplo, se eu clicar aqui em 20 e clicar em rodar, ele vai tentar criar o máximo, né, fiel na parte aqui do texto. Muitas das vezes isso não é muito interessante porque acaba se tornando uma imagem menos realista. Ele tenta seguir muito o pé da letra. Então, ele está aqui gerando novas imagens com esse novo parâmetro. Enquanto ele finaliza, vamos aqui para a próxima funcionalidade, que no caso é o estilo de imagem. Então, ele trouxe aqui para o padrão alguns estilos. Estilo foto, cinema, anime 3D. É basicamente qual estilo que a imagem vai estar seguindo. E de funcionalidades, né, de parâmetros, é basicamente isso. Veja aqui que criou uma imagem totalmente diferente, sabe? Ele tentou ser mais fiel e mais uma vez seguiu aqui. Agora é o jogador do Flamengo e o primo dele aqui, ó, bem parecido. E aqui deve ser a tia, né? Porque todos os três aqui têm a mesma característica de rosto. Então, aqui agora a gente pode testar alguns prompts, até para ver a qualidade de geração dessas imagens. Para facilitar a nossa vida, eu vou estar abrindo aqui o site do Leonardo AI, porque eu vindo aqui na parte da aplicação, a gente consegue ver alguns prompts. Selecionar aqui alguma imagem para a gente estar capturando o prompt. Selecionar essa aqui. Aqui a gente tem acesso ao prompt gerado, inclusive aqui também tem prompt negativo usado. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou copiar, vou vir aqui, vou colar aqui o nosso prompt, vou carregar as opções avançadas. Como ele tem aqui esse prompt negativo, eu vou estar usando aqui também. Aqui o estilo de imagem dessas opções que ele está disponibilizando. Vou testar no cinematográfico, que ele não fala o estilo que ele usou, né? Aí vamos iniciar o teste nesse mesmo aqui. A criatividade eu vou deixar o default 6. Vou clicar aqui para gerar. Então ele está processando. Vou aguardar aqui um pouco. Então ele finalizou o processamento e começou a gerar as imagens. Gerou a primeira, gerou a segunda e olha só, bacana, hein? Muito bacana a imagem, qualidade excelente. Excelente mesmo. Vamos ver o que é que a gente consegue testar aqui agora. A gente poderia testar agora aqui o seed. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar esse prompt, vou vir aqui no chat GPT. Gere um novo prompt modificando o cenário e mantenha as mesmas características. Vamos ver aqui. Estou aqui também no chat GPT versão gratuita, que a gente está usando tudo free, né? Vocês não vão ter que pagar nada para realizar os mesmos testes que eu estou realizando. Então, vou voltar aqui, vou colar aqui o nosso prompt, vou deixar o mesmo prompt negativo aqui embaixo, vou até salvar essas imagens, posso fazer o download da primeira e da segunda. É o que é que eu vou fazer agora? Eu não quero que ele gere novo seed, eu quero aproveitar o mesmo aqui. Vamos clicar aqui para gerar nossa imagem e agora é só aguardar. Posso estar acompanhando aqui abaixo também. Beleza, está gerando. Bacana, hein? Esse aqui não ficou muito parecido, mas esse aqui manteve, né, as características do rosto, a armadura.
Então, só para finalizar aqui nosso conteúdo, eu vou pegar o exemplo de mais um prompt. Vou pegar aqui agora um de uma pessoa, né? Só para mim ver se ele consegue gerar com boa qualidade também. Aqui eu não tenho prompt negativo. Aqui ele tem até o tipo de modelo que ele usou, né? No caso, foto real. Então aqui eu vou colar aqui no meu prompt. Vou marcar aqui como foto. Que no caso do prompt negativo, eu vou, como ele não usou nenhum, eu vou deixar aqui como padrão o que vem na ferramenta. Lembrando que não é de uso obrigatório, eu posso até desmarcar. Só porque, como ele mostra aqui que ele não deseja que tenha algumas deformações, para não gerar aquele tipo de imagens que no início era até comum, né? As imagens meio tosca, pessoas com três olhos, com duas, com dois nariz. Então aqui esse prompt negativo aqui ele já serve meio que para guiar, né? Então pronto, eu vou gerar aqui, vou aguardar. Gerou uma imagem muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Ó, então vamos ver aqui a segunda imagem. Então aqui para mim é perfeito. Uma imagem bem realista. E só mais um detalhe agora que veio na minha mente. No próprio Hugging Face, quando a gente, no início do vídeo, quando eu pesquisei, botei Midjourney, apareceu aqui outras opções, até de Spacer. Vocês podem até estar testando, certo? Então eu posso vir aqui, por exemplo, nesse segundo e ó, aqui só tem a opção do prompt. Tem mais nada, vou mandar rodar. E aqui ele está gerando diversas imagens ao mesmo tempo. Olha só, mais um modelo bacana. Esse aqui é simples mesmo de usar, hein? Isso aqui, colei aqui o prompt e foi-se. Então eu encerro aqui o conteúdo desse vídeo. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as novidades. Deixa aqui um comentário e aquele like. Fui!